Estamos no ar com mais um programa Movimento do canal Câmara. Nosso foco é trabalhar com a responsabilidade social e com a cidadania. Hoje também eu trago uma informação para vocês sobre a composição da mesa diretora para 2013 na Câmara Municipal. Ela é composta pelos vereadores Elmar Goulart na presidência, Samir Cecílio na vice-presidência, Franco Cartafina na primeira secretaria e o Paulo César Soares, o China, na segunda secretaria. Nossa entrevistada é a professora Graça Machado. Ela é graduada em Relações Públicas e tem mestrado em Educação. Nós vamos conversar com ela sobre arte-terapia e arte como terapia. Você sabia que essas duas técnicas são diferentes? Então, a professora Graça vai explicar para nós a diferença delas. Seja bem-vinda, professora, ao nosso programa. Muito obrigada, Evacira, pelo convite, pela oportunidade de falar um pouco da arte-terapia, uma profissão ainda nova, principalmente aqui em Uberaba. Você que é especialista, você é arte-terapeuta, explica para nós, assim, de uma maneira mais abrangente, o que é arte-terapia. Porque a gente pensando assim, a grosso modo, ela já é autoexplicativa, né, o nome. Mas você, como especialista, define para nós melhor. A arte-terapia é a terapia através da arte. É uma forma de se expor os conteúdos internos, os traumas, os problemas, todas aquelas questões que às vezes você tem mal resolvido e que pode expressar através da arte. Muitas pessoas têm dificuldade de verbalizar e às vezes, através da arte, consegue expor o que precisa ser trabalhado internamente. Existem também aqueles que às vezes verbalizam, mas não dizem o que precisa ser dito. E através da arte você não tem como negar, não tem como você mostrar uma coisa que você não quer. O que sai quando se é trabalhado com algum recurso artístico é justamente aquilo que precisa ser mostrado. Então eu costumo dizer que é uma forma, uma técnica que conjuntamente com a ciência, com a psicologia, com a medicina, trabalha também as questões psicológicas. E a arte como terapia? Qual que é a diferença? A arte como terapia é um pouco diferente, porque a arte-terapia ela trabalha enquanto expressão. O que importa para mim é a expressão. O que vai ser mostrado, da forma como é mostrado, o que é feito, isso para mim não interessa. Interessa o resultado. Na arte como terapia, não. Existe a preocupação com o estético, às vezes com uma técnica, o que não acontece na arte-terapia. Por exemplo, se eu vou trabalhar, vou fazer com o meu paciente uma boneca de pano, uma boneca de tecido. Na arte como terapia, eu me preocupo com esse resultado. Como é que ficou essa boneca? Ela ficou bem feita? Ela ficou mal feita? Às vezes eu preciso desmanchar aqui ou desmanchar ali para ficar bem feita, dependendo do que eu pretendo fazer com aquele objeto, com aquele produto. E na arte-terapia não. O que sair é aquilo que me interessa. Daqui a pouco eu te mostro algumas imagens para nosso telespectador entender um pouco melhor a diferença dos dois. Então, a arte-terapia você está produzindo algo, está fazendo algo, está construindo. É o processo do fazer, que tem muita relevância. Como terapia, sim. Não que eu não possa trabalhar em arte-terapia a bonequinha, o colarzinho, a florzinha. Eu posso, mas não importa como ele vai sair. Ele sai do jeito que tem que sair, porque é expressão pura. Na arte como terapia, não. Na arte como terapia, qualquer pessoa pode fazer, qualquer pessoa pode aplicar. Basta ter uma habilidade manual. E na arte-terapia, não. É preciso um profissional especializado para trabalhar com isso. Não é qualquer pessoa que faz. Você trabalha também com os usuários da Fundação Gregório Barenblit, que são usuários com sofrimento mental. Esse tratamento voltado para a saúde, associado com a psicologia, com a medicina, ele traz um resultado assim bastante rápido e visível?
Ele traz um resultado porque nós temos alguns casos que em alguns momentos chegam determinados pacientes num grau de embotamento às vezes tão profundo que ele não consegue de imediato ser atendido por um psicólogo porque ele precisa verbalizar. E às vezes a condição dele é de total falta de condição de se expor, de verbalizar. Não fala coisa com coisa ou não fala nada. Então, quando a gente trabalha com a arte-terapia, primeiramente com esse paciente, com esse usuário, a gente ele vai se expondo, vai entrando um pouco mais em contato consigo mesmo, vai havendo um certo centramento e a partir dali pode entrar o psicólogo, porque ele já tem condição de trabalhar e de verbalizar. Agora, é muito importante, principalmente num público como o da Fundação Gregório, que são pacientes com sofrimento mental, psicóticos, esquizofrênicos, é importante frisar que a arte-terapia sozinha não faz milagre, a psicologia sozinha não faz milagre, é importante esse conjunto de atividades. É a psiquiatria, é a psicologia, é a arte-terapia, é a terapia ocupacional e são todas as outros recursos, outros serviços que nós temos. Em alguns casos, a gente tem, por exemplo, pessoas que já fazem o tratamento, que não é esse que chegou sem verbalizar, que já faz o tratamento, mas na fundação os psicólogos atendem grupos, né? Todos os pacientes são atendidos em grupos. Então, às vezes tem aquele que está um pouco mais complicado, vamos dizer assim, e que aí o psicólogo de referência encaminha para a arte-terapia e lá na arte-terapia a gente faz o atendimento individual, o trabalho é com ele, usando somente os recursos. E aí os resultados aparecem e são muito gratificantes. Porque ele começa então na construção de um diálogo com ele mesmo, porque a gente vai acumulando, né, ao longo da vida sentimentos, emoções positivas, negativas, os fracassos, as dores, as frustrações, os medos. E às vezes isso é muito complicado de chegar mesmo para alguém e já se expor, né? Então você vê essa manifestação ali na arte como um grande facilitador para a entrada de outras técnicas. Sim, em alguns já aconteceu da arte-terapia abrir porta para as outras técnicas, porque o paciente chegou nesse grau de incomunicabilidade muito grande, como também já houve casos em que ele já estava sendo atendido e vem depois para esse recurso. Bom, eu tenho aqui alguns trabalhos, algumas atividades desenvolvidas com uma paciente da Fundação Gregório e ela tem depressão. Ela foi encaminhada porque estava sendo atendida por uma psicóloga, ela estava muito agitada, e aí ela já faz oficina, ela já faz as oficinas terapêuticas. E foi encaminhada para mim para fazer esse atendimento um pouco mais individualizado, com outro olhar, só mesmo dentro da arte-terapia e não das oficinas. Aqui, ela estava num dia muito chorosa, muito sensível. E a primeira coisa que eu pedi quando ela chegou foi que pegasse um lápis que tivesse ali e fizesse para mim uma coisa qualquer. Podia ser um desenho, podia ser uma expressão. Ela fez primeiramente isso aqui. É uma senhora muito habilidosa. Ela faz um crochê perfeitamente. Ela é muito caprichosa nas oficinas. Mas ela chegou com esse grau de intensidade. Então você percebe que aqui, fazendo uma leitura dessas linhas, a gente tem aqui cores fortes, muito fortes, o preto, o marrom, o vermelho, né? E todos passados no papel com uma fúria muito grande, que esse foi o movimento que ela fez. E a forma também, o traço, você percebe, ela toda embolada, toda embotada. Então isso circular, mostra toda a conturbação interna que ela estava no momento. Né? Conversamos um pouquinho, parti para o segundo momento e ela fez novamente, depois, num segundo momento, esse aqui. Isso tudo no mesmo dia.
Ainda continuou o embotamento, a confusão interna em que ela estava, mas o vermelho continuou, só que já foi um pouco mais fraco e o preto desapareceu. Então, a partir do momento que você vai começando a fazer alguma atividade, ela vai... Depois a gente fez um trabalho, né, um relaxamento e tal, e aí surgiram esses dois, esse aqui e depois esse aqui, né? Da mesma usuária? Da mesma usuária na mesma sessão. Ela saiu, quando ela saiu, ela estava nesse estágio. E você conclui de tudo aí, você identifica o que? Esse estágio aqui dela foi um avanço porque ela mudou radicalmente até o estilo de manifestar, né? Foi um avanço porque se você percebe a diferença do primeiro para o último, você vê que aqui ela já tem algumas formas. Aqui ela tem flores, aqui ela já tem flores, aqui ela tem pássaros, aqui ela tem uma estrada, aqui ela tem... E todo esse movimento, embora ainda no circular, ele está mais suave, ele está mais leve. É claro que isso aqui foi uma sessão, né? Que é todo um processo. São várias sessões que a gente, para poder se chegar a um resultado. Mostra que aí ela deu já umas pinceladas em vida, né? Ao Sim. colocar flores, Sim. Pássaros. Já teve uma outra ilustração. Essa mesma usuária, quando ela começou, a gente fez um trabalho inicial para detectar o que teria que ser trabalhado e ela trouxe um pouco de tudo. É uma pessoa que tem muito conteúdo para ser trabalhado. Então, é um processo, com ela vai ser um processo um pouco mais demorado, porque ela traz muito conteúdo. E eu percebi que ela tem uma certa resistência à aparência física, porque engordou, porque envelheceu, então não se cuida muito mais, não se preocupa. E a gente começou a fazer um trabalho a partir de fotografias. Quando foi na sessão seguinte, ela já chegou arrumada, produzida, cabelo cortado, cabelo pintado, de batom, de brinco. Então foi e chegou se mostrando para todo mundo com um sorriso no rosto. E isso é muito gratificante, né, para a gente ver. Que atuou na autoestima dela também. Atuou, né, na autoestima dela, mas ela ainda, esse processo da fotografia ainda não terminou. A gente começou dessa forma e nós vamos chegar a um estágio que ela vai se olhar no espelho. E o espelho ela ainda não quer enfrentar. Ela ainda tem uma autoestima baixa. Já melhorou, já se cuida um pouco mais, né? E às vezes... Você vai apresentando para ela as fotos? É assim uma atividade que é semanal ou não? Eu peço para ela, nesse caso, eu pedi que ela levasse fotos da infância, da adolescência, da juventude e dela agora. E ver o que mudou, o que hoje não agrada. E aí ela começou a fazer avaliação, porque no trabalho inicial, ela tinha me mostrado as fases da adolescência, da infância, tudo coisas que marcaram lá atrás. Para retomar esse trabalho na sessão seguinte, eu busquei as fotos. E esse trabalho a gente ainda vai continuar trazendo o espelho, né, que é um momento que ela ainda vai ter que enfrentar. E também uma questão a gente trabalha muito com simbólico, né? Uma questão de organização das coisas, do externo, da casa, do espaço, que reflete internamente, né? A depressão, ela é uma doença tão grave, né, e tão silenciosa e que ela atinge um índice muito grande no mundo inteiro, né, professora? E as técnicas da arte-terapia, elas são eficientes assim individualmente ou tem algumas dinâmicas em grupo também? Não, a arte-terapia ela pode ser trabalhada em grupos, como ela pode também ser trabalhada individualmente. E é importante frisar que na arte-terapia a gente lança mão de todos os recursos.
do lápis de cor, do giz de cera, da tinta, da argila, da massinha, da massinha que você faz com farinha de trigo, do bordado, da costura, do patchwork, das danças, principalmente as danças circulares, as danças espontâneas, a expressão corporal. Então, são todas técnicas de arte que são utilizadas. E muitas delas são utilizadas em grupo, como as danças circulares, por exemplo, que é um dos recursos da arte-terapia e que só pode ser feito em grupo, né? E é importante quando se trabalha no grupo para a questão da socialização, né? E qualquer técnica dessa, qualquer recurso desse, ele pode ser utilizado em um grupo. Bom, falando ainda sobre essa usuária nossa, depressiva, um dos primeiros trabalhos que a gente fez foi esse aqui, né? Ela pedi só que ela escolheu uma flor e justificasse por quê. E aí ela escolheu uma flor e colocou algumas palavras. E a partir dessa associação de palavras, a gente percebeu que, na verdade, ela queria mostrar para nós etapas da vida dela. A infância, a juventude e a idade madura, né? E muitas coisas a serem trabalhadas. Então, na infância, a questão do pai, do quanto ela foi amada, do quanto ela foi mimada, né? Depois veio a juventude, um namoro, onde ela, com um homem que ela amava muito, mas que tinha a questão da bebida. E ela foi trazendo isso tudo para cá, né? Isso aqui está muito claro. Ela retratou essas fases da vida dela. Ela retratou todas essas fases da vida dela. E vocês tiveram, então, a condição de dar um encaminhamento no tratamento dela a partir disso aí. Isso dentro da arte-terapia, né? Claro que a psicóloga referência dela, às vezes, de vez em quando a gente senta, para colocar o que está sendo trabalhado, o que está sendo mostrado, né, de um e outro, para a gente trocar um pouco as informações a respeito dela. E aí ela começou a ficar, ela estava bastante agitada, porque ela abriu muito o leque. Hoje ela tem 50 e poucos anos, ela estava buscando coisa de mais de 50 anos. Não dava tudo para uma sessão. Então foi onde a gente começou a trabalhar um pouco primeiro o centramento, né, que isso você faz através da mandala, né? Ela fez uma mandala assim muito simples, mas que é uma forma de trazer um pouco o centramento do paciente. E aí a gente partiu para as fotos, né? Que foi, como se diz, dei uma tarefinha, que na sessão seguinte ela traria as fotos para a gente poder falar um pouco de cada coisa. Isso foi na segunda. Quando foi já na terceira, ela já apareceu um pouco mais organizada, né? E esse processo a gente já está aí com 5 ou 6 sessões, né? E tem sido bom, tem sido muito gratificante, tanto para nós enquanto profissionais, né? Quanto para ela. E quem pode ser arte-terapeuta? Quem pode trabalhar? Quem está habilitado para trabalhar com arte-terapia ou arte como terapia? Eu te disse no começo que a arte como terapia qualquer pessoa pode, né? Você pode, vamos supor, você sabe fazer caixinha, você sabe fazer embalagem a partir de caixinha de leite. Você pode ir lá e montar uma oficina, isso não tem nenhum problema. Agora, para ser arte-terapeuta, você precisa passar por uma formação, que é um curso de 360 horas, mais 100 horas de estágio e mais o TCC. Então, no total, são 520 horas no mínimo, né? O curso que eu fiz, ele é de 660 horas. Mas, para que seja arte-terapeuta, você precisa fazer esse curso de, no mínimo, 520 horas. Esse curso, mas não é um curso qualquer. Não, eu fiz um curso de 520 horas que chama curso de arte-terapia. Tem que ver se esse curso está dentro dos parâmetros da União Brasileira de Associações de Arte-Terapia. Porque se não estiver dentro desses parâmetros, o profissional não é considerado arte-terapeuta, ele não é credenciado, ele não pode se associar, ele não vai ter um número de registro. Principalmente agora que nós tivemos uma vitória muito grande.
Em janeiro, dia 31, saiu o nosso CBO, no Código Brasileiro de Ocupações. A arte-terapia é reconhecida como uma profissão. Né? E isso é um ganho muito grande, isso abre portas, isso abre mercado. Né? E aí, inclusive, a União Brasileira das Associações de Arte-Terapia determina algumas disciplinas básicas que você deve cursar. Então, existem toda uma série de regras. Por exemplo, para você abrir um curso de arte-terapia, quem é que pode coordenar esse curso? Um arte-terapeuta com 5 anos de experiência no mínimo, que tenha passado, que esteja dentro dos parâmetros das associações e na União Brasileira de Arte-Terapia. Quem pode lecionar dentro desse curso as disciplinas que abrangem a arte-terapia? Os profissionais formados e com experiências de no mínimo 2 anos, que tenham também o registro na associação. Então, existe um cuidado muito grande com isso, porque ele vai lidar com gente, ele vai lidar com pessoas, ele vai lidar com sentimentos, com emoções, com problemas às vezes muito sérios, como é o caso às vezes da saúde mental. Né? E, então não pode ser um profissional qualquer, ele tem que estar muito preparado. Agora, Evacira, o que a gente percebe a cada vez que você passa por um curso de formação é que ali, mesmo o meu, que foi de 660 horas, são pinceladas no todo. Você vive em formação constante, você vive estudando muito, você vive buscando outros cursos, buscando congressos, fazendo muitas leituras, porque não dá para parar. Fez o curso, parou e pronto. Não é assim. Né? É um universo muito profundo, né, para ser trabalhado com responsabilidade, né? Sim, muito profundo. E, inclusive, existe, em Uberaba ainda é muito incipiente a arte-terapia. São poucos profissionais, né? Eu fui uma das primeiras, me formei em 2006. Agora que começam a surgir outras pessoas, mas ainda é um serviço que não aparece, que as pessoas não conhecem, que ainda faz muita confusão, né? Ainda é muito desconhecido, ainda é muita novidade. E a gente espera que isso aqui um dia mude também. Né? Nós falamos de instituição de saúde, você, claro, fez uma abordagem muito oportuna, que é a da socialização. Então agora vamos migrar um pouco a nossa conversa para a questão da comunidade, da escola, para essa arte-terapia, como você fez uma referência sobre a dança. Como é que isso funciona nas escolas? Nas escolas ela tem total abertura, mas não tem acontecido, né? Porque o que a gente ainda vê, assim, eu lamento muito quando eu digo isso, existem muitos profissionais que realmente trabalham com a arte na sala de aula, mas ainda existe aquele professor que leva o desenho pronto para o menino colorir, aquela coisa delimitada e que diz até a cor que precisa ser trabalhada. Né? Isso não é expressão. Né? Então, a arte-terapia, ela precisaria estar na escola, ela precisaria estar em todos os espaços. Eu vou te dar alguns exemplos, por exemplo, em Recife, na Universidade Estadual de Medicina, o coordenador, o Dr. Paulo, não me lembro o sobrenome no momento, ele instituiu dentro do curso a disciplina de arte-terapia dentro da medicina. Então, no Recife, em função de ter dentro do curso, existe nos CAPs, nas empresas, nas escolas, né? Porque a arte-terapia ela é também um instrumento importante na questão da aprendizagem, na dificuldade de aprendizagem. Ela ajuda nessas questões. Né? De que maneira que ela ajuda? Como é que ela facilita isso na aprendizagem? Ela, a partir do momento que ela detecta, às vezes, algum problema que essa criança tem em casa, por exemplo, você dá um trabalho livre, deixa eu te dar um exemplo para você entender. Você dá um desenho livre para essa criança.
ela na sala de aula, ela não está rendendo, vamos dizer assim. Existe uma dificuldade de aprendizagem. Então, ela começa a te mostrar através do seu desenho, do seu traço, da sua expressão, que alguma coisa está errada em casa. Às vezes aquela dificuldade que ela tem em aprender pode ser fruto daquele problema que ela atravessa lá fora. Na origem? Na origem, no lar, na família, né? E se ela estiver aliada também com a psicopedagogia, que às vezes na escola, algumas escolas contam com esse recurso, ela pode ajudar, né? Então, ela vai sanando esses problemas, vai contornando, vai se detectando o motivo daquela dificuldade de aprendizagem, onde é que está aquele problema, e a partir daí ela consegue ir superando aquilo, né? Então nós temos o desenho, a pintura, aí também temos a dança, artes cênicas, né? Temos o teatro. O que mais, assim, depende, como que vocês fazem essa avaliação, esse encaminhamento, como que a pessoa se identifica melhor para absorver melhor essas técnicas da arte terapia? Olha, a gente sempre começa com um paciente com uma coisa mais light, vamos dizer assim. Nada que vá muito profundamente, um recurso que vá muito profundamente buscar algumas coisas logo na primeira sessão. Então, se existe, às vezes, por parte do paciente, a rejeição a um tipo de recurso, por exemplo, a argila, né? Então, esse já é um fator para ser analisado. Por que que ele não gosta de trabalhar com argila? Por que que ele não gosta de sujar as mãos? Né? E a argila é uma coisa que vai muito no primitivo, vai muito lá no fundo, muito nas questões. Será que ele está tão superficial? Será que o que tem de tão profundo que ele não quer se expor? Então, é claro que isso tudo é muito simbólico. E algumas pessoas pensam, falam, nossa, mas está ficando doido falar uma coisa dessa. Mas é uma verdade. Então, dependendo de alguma técnica, as pessoas muito controladoras, que gostam da coisa muito reta, muito certinho, você vai trabalhar com ela, por exemplo, uma anilina muito aguada num papel que ela não consegue controlar aquele fio de água que desce, né? Então, isso tudo é para trabalhar um pouco aquela falta, às vezes, de flexibilidade que essa pessoa tem. Existem alguns recursos, por exemplo, o tecido, né? Um dos primeiros trabalhos feitos na Fundação Gregório foi com um paciente que ele foi, me parece que ele foi encontrado na rua, quando eu cheguei ele já estava no CAPS, e ele tinha um certo vínculo, ele é crônico, e a gente estabeleceu um vínculo muito bom. Trabalhou-se muito, a princípio, o desenho, mas depois ele começou a pedir, e você percebe pelo comportamento, começou a pedir outras coisas. A gente começou a trabalhar um pouco com tecido. E o tecido é importante porque uma pessoa que está com um problema depressivo, uma pessoa que tem uma esquizofrenia, às vezes que está num grau de cronicidade muito profundo, ela precisa, às vezes, juntar os pedaços, não é? A gente não tem esses momentos. A gente está tão mal que parece que a gente está. Então, o que a gente faz? É juntar os pedaços. E simbolicamente, quando você trabalha com patchwork, por exemplo, o tecido, você vai reconstruindo. Aquele ato de pegar os pedacinhos rasgados, cortados, juntar e formar, emendar aquilo tem um efeito simbólico. E você vai na reconstrução. Está juntando os cacos. Você está juntando os cacos. E o que não era nada, que era um pedaço de retalho, um pedaço de tecido qualquer, você vai fazer virar arte, você vai fazer um tapete, não sei, alguma coisa que vai ter sentido, né? Uma colcha, não sei, você vai juntar esses pedaços. E em Uberaba, professora, tem espaço para biblioterapia? Ela acontece aqui em Uberaba também?
Espaço tem, ela ainda não está acontecendo de uma maneira efetiva, justamente por ser ainda uma técnica muito nova, né? Então, como arte-terapeuta, a gente está começando agora um trabalho, desenvolvendo um trabalho nesse sentido, né? Que já estamos começando a organizar algumas oficinas, até para oferecer para escolas, para alguns eventos nesse sentido. Mas, por enquanto, ela ainda é muito nova, até mesmo no Brasil. Então, vamos refletir sobre a eficiência da arte-terapia também nas organizações. Nas empresas, é possível implantar a arte-terapia? Como que ela funciona ali? É na gestão de conflitos, na gestão de pessoas? É possível, algumas empresas já utilizam, não aqui em Uberaba, mas utilizam principalmente na questão da criatividade, porque às vezes o funcionário ele fica ali horas e horas dentro de uma empresa, vai para casa, tal, e aí ele começa a ser antiprodutivo, ele começa a não produzir tanto mais. Quando você organiza oficinas de arte-terapia dentro dessa empresa com esse funcionário, você vai promover a socialização, você vai proporcionar um momento dele com o outro, um momento dele com o colega. Você vai trabalhar o criativo dele, que vai refletir nas questões também do trabalho, né? Isso tudo tem dado um resultado muito bom. Trabalha a questão do estresse. Inclusive, tem uma empresa em Uberaba que a gente já está começando, já está para começar um trabalho lá, que foi uma iniciativa de um dos funcionários, que é um técnico em segurança do trabalho, que tem percebido o quanto vai ser importante para esse profissional, o quanto a produção vai melhorar. Em Goiânia tem um movimento muito forte sobre a arte-terapia. E em outros locais do país, você conhece também? Vocês conversam sobre isso? Conheço. Em Goiânia, realmente já está bem adiantado, bem avançado. Existem concursos para arte-terapeutas. Lá todos os CAPs têm arte-terapeuta concursado, oferece para as escolas, os serviços de saúde, tudo em forma de concurso. Vitória também, no Espírito Santo, recentemente teve, se não me engano, o primeiro concurso também para atender os serviços públicos, principalmente de saúde. Uberlândia, quando eu terminei meu curso em 2006, já tinha nas escolas, mas funcionava um pouquinho diferente. Como eram poucos os arte-terapeutas, um coordenador, que era arte-terapeuta há muito tempo, ele se reunia com os professores levavam os trabalhos, era feita uma supervisão, né? Era dado um pouquinho de orientação para esse professor. Hoje eu não sei como está, mas acredito que tenha evoluído. Até porque, inclusive, não só com esses alunos, mas também os pais desses alunos passavam por arte-terapia, pelos arte-terapeutas. Então, é um serviço que em muitas cidades tem acontecido, tem dado certo em vários pontos do país. Em Uberaba, a gente ainda agora, que tem uns 2 ou 3 que ainda nem estão atuando, a gente está tentando ver se ganha um pouquinho mais e colocar arte-terapia em Uberaba para bombar, para acontecer, porque realmente é muito bom. A dança, a gente vê que ela é muito procurada por muitas pessoas, até por casais, né? Como uma forma assim, de lazer ou de diminuir o estresse. Essa dança, como que ela é conduzida para ela ser realmente uma dança-terapia? A dança dentro da arte-terapia? Exato. A gente trabalha um pouco com a dança mais livre, com a dança mais espontânea. Não aquela preocupação vamos dançar bolero, ou vamos dançar samba, ou vamos dançar o que quiser. Coloca-se a música e o corpo pede, né? O movimento que o corpo pedir é o movimento que vai ser feito dentro da dança espontânea, né? Que seria mais ou menos como a biodança, né? Cada um tem o seu movimento, cada corpo pede um movimento diferente dependendo da música. Não adianta às vezes eu querer dizer, olha, faz assim, não, o meu corpo não quer fazer isso, ele quer fazer outro movimento. E a dança circular, que é uma dança, essa sim, já tem os passos
a serem seguidos, os movimentos a serem seguidos, que são mais definidos, mas que é uma dança simples, que se dança em roda e que são danças terapêuticas, são danças sagradas, né? De outros povos ou mesmo do Brasil, que mexe muito com a nossa essência também. Trabalha a lateralidade, uma série de coisas nesse sentido. Mesmo a dança espontânea, quanto a essa dança sagrada, você, enquanto arte terapeuta, você observa e depois de um determinado tempo faz-se uma análise, faz-se um diálogo com esses protagonistas dessa dança? Olha, pode-se, em uma sessão de arte terapia, por exemplo, ela tem vários momentos. Ela tem um momento que você faz, eu costumo fazer um alongamento, depois um relaxamento, uma sensibilização. Depois a gente parte para o desenvolvimento em si da sessão e depois tem um fechamento, né? Então, dentro desse desenvolvimento, você pode trabalhar. Eu posso trabalhar, por exemplo, se eu fiz lá na sensibilização, eu fiz uma técnica eu fiz uma dança, eu posso a partir dessa dança inserir uma outra técnica. Bom, eu dancei tal música, que leitura na pintura ou na argila ou em qualquer outro recurso expressivo eu faço disso. Eu posso estabelecer um diálogo entre Você faz uma associação. Uma associação, um diálogo mesmo, né? Ou então se eu pinto alguma coisa, ouvi uma música, eu vou pintar, tá? Isso que você fez, de que forma que eu vou representar isso com o movimento do meu corpo, né? Que poderia ser a dança espontânea, mais ou menos nessa linha. Olha, você que lida com a arte e lida nessa vertente da saúde, e para você também, outros profissionais e as pessoas que atuam, desejam atuar e praticar a técnica da arte-terapia, nós temos na Câmara Municipal uma comissão permanente de vereadores, que é a Comissão de Saúde, que dá respaldo nessas ações populares, ações da comunidade, né, todos os assuntos pertinentes à saúde. Então eu vou informar para vocês os componentes dessa Comissão da Saúde, para quem desejar, pode estar procurando e agendando para estar conversando com eles também, até sobre políticas públicas, né, para a arte-terapia. Nós temos aqui, olha, o presidente é o vereador Marcelo Machado Borges, que é o Borjão, o relator é o Ismar Vicente dos Santos, também conhecido como Marão, vogal é Kleber Humberto Souza Ramos, que é o vereador Kleber Cabeludo, e o suplente é o vereador João Gilberto Riposati. Bom, nós estamos terminando de conversar com a professora e com a arte-terapeuta Graça Machado. Muito obrigada por sua presença, por suas explicações, muito obrigada por estar aqui conosco no programa Movimento. Eu que agradeço, né, a oportunidade e dizer que a gente está aí aberto a montar grupos, oficinas, em praças, em escolas, em lares de idosos, né? No serviço público, nos CAPs. Então, é só fazer o contato que a gente está lá, que a intenção é essa mesma, divulgar arte-terapia para que todos tenham acesso. Encerramos aqui mais uma edição do programa Movimento, aqui do Salão Nobre Mário Guimarães, que fica no Paço Municipal Major Eustáquio. Até o próximo programa. Muito obrigada.